Vamos lá. Lucas capítulo 9. Eu quero que você me acompanhe, eu vou ler na versão NVI, do versículo 28 até o 36. A palavra diz assim: Aproximadamente oito dias depois de dizer estas palavras, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos três tendas: uma será para ti, uma será para Moisés e a outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é a transfiguração de Jesus. Aperte o cinto, que a gente vai viajar agora. Amém? Quem crê que a palavra de Deus ainda abençoa? Quem crê que a palavra ainda alimenta? Amém? Diga assim comigo: a palavra revelada, ela produz transformação. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero que você me dê atenção aqui, que tem algumas coisas muito importantes para a gente compartilhar com vocês aqui. Por que Jesus, ele pega Pedro, João e Tiago e os convida para ir para o monte com ele? Fica uma pergunta. Ele pega esses três discípulos dos 12 e leva consigo para o monte. Mas tem dois textos aqui que eu preciso compartilhar com você, para a gente juntar e montar um quebra-cabeças aqui. Você vai entender perfeitamente. Mateus capítulo 16, me acompanhe do versículo 13 ao 16. Algo muito interessante, tem algo aí que eu quero compartilhar com você também. Mateus 16, de 13 a 16, olha o que está escrito. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Filho do Deus vivo. Ok, amém? Queridos, isso aqui é muito importante a gente destacar isso aqui, preste atenção. Foi nesse momento que ele está chegando na região de Cesareia de Filipe. Ele faz uma pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí vem essas respostas aqui. É só para você ter uma ideia do que havia sido concebido na mente das pessoas que ouviram, que viram, ou que simplesmente informações a respeito de Jesus chegou até eles. E, olha, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas, e daí por diante. Ok? Tá. Mas ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nós sabemos que, logo em seguida, eu não li aqui a sequência por causa do tamanho do texto, mas o próprio Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, em verdade eu digo que não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas foi o meu Pai que está nos céus. Tá, pega aqui o contexto aqui, tá bom? Para você entender a sequência aqui do que eu vou ler agora. No mesmo capítulo, mas eu vou pular alguns versículos para ler os versículos 21 e 22 do mesmo capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Olha o que está escrito. A partir daquele momento,
Pega essa frase aí. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos líderes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus, o Senhor tomou o seu remédio hoje, não tá? Tem alguma coisa errada aí, Senhor. Se alimentou direito antes de sair de casa? Pega isso aqui, tem algo tão interessante disso aqui. Gente, esse Pedro aqui teve a revelação. Tu és o filho do Deus? Tá. A partir daquele momento, que momento, pastor? A partir desta revelação que Pedro teve da parte de Deus, e que ele está compartilhando com Jesus, mas também todos estão ouvindo, e Jesus testifica que não foi dele mesmo, não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que revelou para ele. A partir daquele momento, Pedro o chamou à parte para repreendê-lo. Nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Mas antes de nós julgarmos o porquê de Pedro ter repreendido Jesus, de Pedro ter tido aquela atitude, eu quero que você caminhe mais da frente comigo. Estamos juntando um quebra-cabeças aí, tá bom? Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. Antes de nós julgarmos Pedro, vamos ler isso aqui. Lucas 9, 30 e 31. Olha o que está escrito. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre o que, gente? Me ajude aí. Falavam sobre de Jesus que estava para si em Jerusalém. Queridos, o que eles estavam, vamos já falar mais um pouco sobre Moisés e Elias, mas o que eles estavam conversando com Jesus naquele monte, os dois, Moisés e Elias? O que eles estavam conversando? Eles estavam conversando com Jesus sobre a sua iminente humilhação da cruz. Eles estavam conversando com Jesus a respeito da morte dele. Senhor, o Senhor vai estar indo daqui para a cruz. Você vai morrer, vai ser uma morte humilhante. Tudo que vão fazer com você vai ser humilhante. E eles estão ali para falar justamente sobre isso no monte, tá? Guarde isso aí que é muito importante, tá? Eles estão lá com ele no monte para conversar a esse respeito. Tá. A partir disso, aí a gente pode perguntar: por que Pedro, ele teve essa atitude e pôde dizer: Senhor, nunca, isso nunca vai acontecer contigo? Você sabe por quê? Guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. Porque para Pedro e para os demais apóstolos, era inaceitável e inadmissível pensar, imaginar que o Filho do Deus vivo poderia morrer. Você está entendendo? Rapaz, ele tem a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, a partir desse momento, Jesus começa a dizer: olha, gente, a gente está indo para Jerusalém, eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Nunca! Que é isso? Nunca! Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Porque, gente, pare para você pensar. Era inconcebível, inaceitável para eles pensar na possibilidade de o Filho de Deus morrer. Então eles não estão aceitando essa ideia de que Jesus poderia morrer. Aí então, por esta razão, é que antes da morte era necessário que Jesus pegasse os seus discípulos e os levasse com ele lá para o monte. Pastor, para quê? É para que eles tivessem uma experiência de ver, contemplar um pouco o deslumbre da glória futura de Jesus Cristo. Você entende?
Porque esse deslumbre iria jogar por terra toda a concepção errada da morte do Filho de Deus. Tem alguém comigo aí? Amém? Pare para você pensar. Era necessário, olha aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, gente, eu vou morrer. Não, peraí, Jesus, que é isso? Não existe isso não. Nunca, isso nunca vai acontecer com o Senhor não. O Senhor nunca vai morrer, não vai morrer não. Você é um filho do Deus vivo. Não, isso não descarte isso. Então, diante de toda essa confusão, ele pega eles e os leva consigo para o monte. E lá no monte, diz a Bíblia, o texto que nós lemos, o texto inicial, diz que eles viram a glória de Jesus. Eles viram. Gente, o que significa isso aqui? Pense comigo. Aquele vislumbre da glória de Jesus iria trazer uma paz e uma segurança a respeito de quem realmente Jesus era. Ele teve uma palavra, mas aqui eles estão vendo, eles estão tendo uma experiência pessoal. Eles passaram, a partir daquele momento, a entender que a morte do Filho de Deus era a consumação do plano da redenção para a humanidade. Você entende? Eles iam entender que fazia parte do plano de Deus a morte. Eles iam entender uma coisa que eu sempre falo, gente. Todo mundo diz que o verde é vida, não é isso? O verde é vida, não é? Mas deixa eu lhe dizer, você sabia que Jesus não é vida? Ah, pastor, você quebrou agora. É verdade, Jesus não é vida não, gente. Consegui prender a atenção de vocês? Olha aqui para mim, vou repetir de novo. Jesus não é vida. Jesus é a vida. Pegou a diferença? O verde é vida. Arranca uma planta, deixa ela lá, ela morre nunca mais. Arranca Jesus da terra. Ele passa 3 dias sepultado. No 3º dia, ele se levanta, porque a morte não pode detê-lo. Ele é a vida. Eu sou a vida, disse Jesus Cristo. Então, aquele vislumbre daria uma ideia clara para eles, que eles iriam entender que a morte do Filho de Deus era a consumação do plano da redenção para toda a humanidade. Amém, queridos? Amém? Agora, por que Moisés e Elias apareceram naquele monte, queridos? Eu quero lhe dar aqui 3 possíveis razões, motivos. Primeiro, acompanhe aí comigo. A primeira é que muitos teólogos defendem a ideia de que Moisés e Elias são as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Então, muitos teólogos, escute, defendem que Moisés e Elias são as 2 testemunhas lá de Apocalipse capítulo 11. Porque isso tem algo muito interessante sobre isso aqui. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim: estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Gente, olhe para a Bíblia e você vai olhar no Antigo Testamento, é interessante. No Antigo Testamento, quem foi autorizado por Deus para fazer isso? Quem foi usado por Deus para transformar água em sangue? Para manifestar as pragas no Egito? Quem foi usado por Deus para orar para que fogo do céu caísse? Para que não chovesse sobre a terra? Você entende a razão por que eles defendem isso? Que essas 2 pessoas, Moisés e Elias, eles estavam sendo instrumento usado por Deus para revelar que hoje, tipo assim, eles estão aparecendo aqui, mas eles seriam aqueles que no futuro estariam sendo
aqueles que iriam ser essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, se referindo a algo que vai ainda acontecer, ok? Segunda razão, a aparição deles seria para revelar, isso aqui também é tremendo, a aparição deles lá no monte seria para revelar aos seguidores de Cristo o que acontecerá na consumação dos séculos. O que vai acontecer na consumação dos séculos? Eu vou ler um texto que vai dar muita clareza para isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 17. Olha o que está escrito. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque dada a ordem, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora olha aqui para mim, Moisés e Elias aparecem lá, mas a aparição deles pode nos revelar isso. O que vai acontecer no futuro, na consumação dos séculos, com os seguidores de Cristo. Primeiro, Moisés, ele representando os que dormem, porque Moisés morreu, você sabe disso. Mas os que dormem, na volta do Senhor, eles ressuscitarão. Mas ele fala também que os que estiverem vivos, à semelhança de Elias, serão arrebatados. Você entende? Porque isso aqui é uma coisa para você pegar as possíveis razões que levaram o Senhor a permitir que Moisés e Elias aparecessem lá no monte da transfiguração de Jesus. Eles aparecem lá e nos passam esta mensagem, este entendimento aqui. Então que eu quero fechar esse ponto aqui dizendo para você o seguinte: você que carrega em seu coração esta viva esperança, a Bíblia diz uma coisa para você, Romanos capítulo 12, versículo 12, se regozije na esperança. Regozijai-vos na esperança. Não deixe isso morrer no seu coração, em nome de Jesus. E a terceira razão, pega isso aí. Eles apareceram por causa do significado simbólico e ao mesmo tempo profundo que eles carregavam consigo. Está falando de quê, pastor? Escute. Eles simbolizavam a própria lei e os profetas, simbolizavam o ponto final de um processo que culminaria na pessoa do próprio Jesus Cristo. Olha essa frase aí. A lei e os profetas, tem um "e" aí, tá certo. A lei e os profetas não somente apontavam para Cristo, como também testemunhavam a respeito de Cristo, sendo representado na pessoa de Moisés e na pessoa de Elias. Agora, olhe o que Lucas testemunha aqui após a ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesus aqui, é Jesus. Então, começando por todos os, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos lá mais em frente. Lucas capítulo 24, versículo 44. Disse Jesus: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Então a aparição de Moisés e Elias ali era um testificar de que eles eram de fato aqueles que estavam sendo instrumento usado por Deus, não apenas para apontar Cristo, mas também para testemunhar do próprio Cristo. Eles estão ali como instrumento disso, para realmente manifestar isso que eu acho tão tremendo. Agora, preste atenção, diante desse entendimento que eu estou lhe passando aqui, olha o que ainda acontece no monte. Lucas capítulo 9, versículo 33. Aconteceu o quê? Ao se afastarem de Jesus, quem se afastou de Jesus? Moisés e Elias, tá? Você lembra que os três estão dormindo, quando acordam, eles veem a glória de Jesus, tá? Olha, aconteceu que ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, olhe para o seu irmão e diga: por favor,
não fale qualquer coisa. Ele falou: mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Olha aqui para mim. Repita comigo, por favor, diga: ele não sabia o que estava dizendo. E ouça o que eu vou lhe dizer aqui, devemos realmente afirmar que Pedro não sabia o que estava dizendo. Por quê, pastor? Porque aquele foi um erro gravíssimo que Pedro cometeu ali no monte. Por quê? Escute, porque Pedro estava dando a mesma importância para os 3. Pedro estava comparando Jesus a Moisés e a Elias. Escute, porque é um erro gravíssimo, porque ele estava pegando e colocando os 3 e os igualando. Por isso que, ao fazer esta comparação, ao afirmar e propor construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, o que aconteceu em seguida? Lucas capítulo 9, versículo 34 e 35. Olha logo o que aconteceu na sequência. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho, o escolhido. Ouçam, ouçam. O que Jesus está fazendo ali? Ó? Pedro, vamos colocar uma vírgula aqui. Faz 2. Faz uma para Moisés e uma para Elias. Mas não faz uma para o meu filho. Por quê? Porque ele não cabe dentro dela. Ele é muito grande para caber dentro de uma tenda que você está propondo fazer. Ele é muito além do que você imagina. Ele é muito além do que você pensa, do que a sua concepção, do que o seu entendimento. Então, eu quero que você pegue isso aqui. Você lembra da pergunta de Jesus para os discípulos? Quem o povo diz ser o Filho do Homem? Parece que isso aqui está permeando ainda na cabeça deles ainda. Quem o povo diz ser? Aí o Pai tem que se manifestar para que a sua voz venha esclarecer qualquer mal-entendido, qualquer dúvida, qualquer heresia, qualquer erro teológico a respeito da identidade de Jesus Cristo. Vou repetir, escute. A voz do céu veio para esclarecer qualquer mal-entendido, qualquer dúvida, qualquer heresia, qualquer erro teológico a respeito da identidade de Jesus Cristo. O Pai do céu faz questão de entrar em ação e falar. Foi uma voz do céu esclarecedora. Primeira coisa, ele diz: este é o meu filho. Este é o meu filho. E eu quero que, é como se ele estivesse dizendo, eu quero que vocês façam separação entre ele e os demais. Este é o meu filho. Mas detalhe, a palavra filho está no meio da sentença e está com letra maiúscula. Então já é para a gente considerar a diferença aí. Qual a diferença, pastor? Escute. Se inicia com letra maiúscula para se referir à pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus ou como Filho do homem, é uma convenção teológica e de respeito, indicando sua divindade e posição única na Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. É um título que destaca tanto a sua natureza divina quanto a sua humanidade. É um título que faz com que ele se destaque entre todos. Aí ele continua dizendo: ele é o meu escolhido. Ele é aquele que eu escolhi. Ele estava o que? Reafirmando a identidade messiânica de Jesus Cristo. Aí ele conclui dizendo: ouçam-no. Escute. A minha esposa compartilhou isso aqui no domingo passado, eu quero falar novamente. No batismo de Jesus no Rio Jordão, você lembra o que o Pai falou? O Pai falou, escute, do céu
diante de todos: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. No Monte Tabor, Deus fala para todos. Pegou a diferença? No batismo, no Rio Jordão, Deus fala para todos. Ou perdão, diante de todos. Tu és o meu filho amado em quem me compraz. No Monte Tabor, ele fala para todos: este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Então, eu acho tão tremendo, porque ele está demonstrando a importância que esse filho tem para ele. Porque olha aqui, aí alguém pode dizer: mas pastor, eu sou filho também. Mas me permita dizer, você é um filho com um F minúsculo. O Elcio é um filho com F minúsculo. Só existe um filho com F maiúsculo. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ponto final. Só existe um. E mais, Deus só tem filhos, porque o filho abriu mão do direito dele, de ser unigênito. Você entende isso? Deus só passou a ter filhos, porque o filho abriu mão do direito de ser o unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Foi por isso, porque senão Deus ia permanecer somente com o filho. E nós, pastor, íamos ser o quê? Criatura. Ia continuar sendo só isso. E ainda velha. Não ia ter condição de ser nova criatura, ia continuar sendo velha criatura no pecado. Essa que é uma realidade. Ok? Agora escute isso aqui que eu quero ir passar aqui bem rápido. Na transfiguração, Jesus Cristo foi declarado maior do que Moisés e Elias, porque no contexto bíblico, ele é o cumprimento da lei dos profetas e não apenas um representante deles como Moisés e Elias foram. Enquanto no monte, Moisés representava a lei, o Pentateuco, e Elias os profetas, Jesus Cristo apareceu glorificado como Filho de Deus, a quem se deve ouvir, indicando sua superioridade e autoridade suprema. Moisés e Elias eram servos que apontavam para o Messias, enquanto Jesus é o Messias soberano que cumpre todos os profetas, as profecias e as exigências da lei. Através da transfiguração de Jesus, o Pai Celeste quis nos revelar que seu Filho Jesus Cristo era e é muito mais que um profeta ou um salvador puramente humano. No monte, o Pai esclareceu a todos que Jesus Cristo é o seu escolhido, o seu eleito, por isso todos devem ouvi-lo. Amém? Por isso todos devem ouvi-los. Todos devem dar crédito para aquilo que ele está falando. A transfiguração teve como propósito revelar da parte de Deus Pai que o seu Filho Jesus Cristo é incomparável, é inigualável, é insuperável. Após aquele momento de transfiguração e revelação, está escrito que Moisés e Elias desapareceram, deixando Jesus sozinho. Olha aqui para mim. O texto nos revela que após aquele momento de transfiguração e revelação, Moisés e Elias desapareceram e ficou somente Jesus. O que isso simboliza? O que isso representa? Simboliza que ele é a autoridade suprema para a nova aliança. Você entende? Nada do que eles falaram teria importância se não culminasse na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão falando, eles estão testemunhando daquilo que o próprio Deus os encaminhou, que Deus os comissionou para que eles se tornassem portadores dessas boas novas que iriam culminar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, por esta razão, eu digo para Pedro: Pedro, não construa 3 tendas. Por favor, não faça isso. Não construa 3 tendas. Por quê? Porque o meu Cristo não caberia em nenhuma delas. O meu Cristo não caberia em nenhuma das suas 3 tendas. Independente do qual, não fica com essa primeira, independente do qual é. O meu Cristo não cabe em nenhuma delas. Sabe por quê, Pedro? Porque está escrito que Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Então não tem como tentar colocar Jesus e comparar ele a tantos outros homens importantes, homens, sabe, que marcaram a história. Não tem como construir uma tenda para deixá-lo junto com os outros. Escute, não, ouça isso aqui. Não foi um privilégio para Jesus ter a presença do grande legislador Moisés e nem do grande profeta Elias naquele monte. Pelo contrário, foi sim um privilégio para eles terem obtido a permissão dos céus para estarem naquele lugar e naquela hora para contemplarem a resplandecente glória de Jesus Cristo. Queridos, eu acho tão tremendo isso, porque Jesus certa vez chega com os discípulos e diz o seguinte: olha, muitos gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não foi possível. Muitos gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não foi possível. Gente, e Deus pega dois homens usados por ele, levantados por ele no Antigo Testamento, e permite com que eles apareçam no monte, e eles estão vendo aquilo que eles apenas profetizaram, aquilo que eles apenas falaram. Meu Deus, que privilégio, sabe, isso aqui é, a nossa cabeça que viaja, né? Aí imagina o Moisés e o Elias, um olhando para o outro. Meu Deus. No Pentateuco, eu escrevi tudo o que o Senhor compartilhou comigo a respeito dele. E o Elias está dizendo, e eu profetizei, e os outros profetas tudo a respeito dele. E nós estamos aqui agora o vendo em glória. Vendo como, sabe, aquilo que vai se manifestar, o Senhor nos antecipou, essa glória futura foi antecipada para eles. Mas mesmo assim, o que é importante a gente falar? Que não havia nenhuma glória em Moisés e nem em Elias, queridos. A glória que existia neles era a glória que Cristo podia dar para eles. Mesmo Moisés tendo sido iluminado, quando esteve falando face a face com Deus, Jesus Cristo foi transfigurado pela sua própria glória, porque era a glória que ele tinha antes, junto com o Pai. Ele foi transfigurado com essa glória tão tremenda, tão maravilhosa. Escute, eu estava refletindo sobre isso. Saulo de Tarso, você sabe que ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, né? Você já prestou atenção no detalhe que tem lá? Depois leia com mais calma o texto. Foi cerca de meio-dia. Você sabe que meio-dia, imagina meio-dia no asfalto, caminhando descalço. É bem legal, né? Olha aqui para mim. Cerca de meio-dia, o Saulo está seguindo viagem, no caminho de Damasco. A Bíblia diz que do céu, uma luz brilhou. Eu fiquei pensando, gente, o sol ao meio-dia está na sua máxima potência. Mas o texto diz que uma luz brilhou do céu. Uma luz mais forte que o sol, gente. Dá para você entender esse negócio aí? Uma luz mais forte que o sol. Eu me lembro, uma vez lá no Pará, quando a gente estava começando a entrar nessa área de experiência de expedir demônios, tudo, nosso pastor levou a gente para viver uma experiência. A gente era numa calçada lá. Tinha um homem lá, possesso, jogado na calçada. E alguns estavam lá. Gente, ele já tinha levado uma surra de peão roxo. Alguém sabe para que? Alguém sabe para que é isso? Peão roxo? Era para expulsar o demônio. Literalmente, o homem levou uma surra de peão roxo. Tinha folha de peão roxo por tudo quanto era lugar. E o homem estava possesso do mesmo jeito lá. Era uma noite de lua cheia. E ele estava deitado assim, olhando para cima. E ele dizia: a lua é mais forte. A lua é mais forte.
Eu imagino o Paulo aparecendo para ele e diz: o sol é mais forte do que a lua, porque é ele quem dá luz para ela. Mas eu conheci uma luz mais forte que o sol. Jesus Cristo de Nazaré. Ele iluminou a minha vida e me transformou em uma nova criatura. Se isso faz sentido para você, aplauda Ele, que é digno de ser louvado, de ser adorado. Este João que teve essa experiência, lá no Monte Tabor, foi o João que o Senhor estava o preparando para que no pior período da sua tribulação pessoal, por causa do nome de Jesus, foi jogado em uma ilha chamada Pátimos. E ali, em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, está escrito que ele virou para ver quem falava com ele. E ele virando, ele não aguentou. A Bíblia diz que ele caiu como se ele fosse morto, porque ele viu um Cristo completamente revestido da sua glória. E o Senhor começou a falar para ele: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele tem essa experiência tremenda. Mas vem a grande pergunta: quem é esse Jesus Cristo? Você pode ficar de pé só por um momento? Quem é esse Jesus que o Pai não permitiu que ele fosse comparado a nenhum outro? Pare para você refletir comigo. Quem é esse Jesus Cristo? Eu quero que você me ouça aqui por uns momentos. A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é o rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele permanece para sempre. Ele é imortalmente gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. É o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é a peça central da civilização. Ele é o único. Ele é sem paralelo, ele é sem precedentes, ele é supremo, ele é preeminente, ele é a sublime ideia da literatura, ele é a mais alta personalidade da filosofia, ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira, ele é o único qualificado para ser o Salvador, totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele socorre o tentado e o atribulado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele liberta os cativos. Ele defende o órfão e a viúva. Ele recompensa o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Meu rei é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a estrada da libertação. Ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da justiça. Ele é a vereda da santidade. Ele é o portão da glória. Ele é o mestre dos poderosos. É o capitão dos conquistadores. Ele é a cabeça dos heróis. Ele é o líder dos legisladores. Ele é superintendente dos
dos vencedores, Ele é o governador dos governadores, Ele é o príncipe dos príncipes, Ele é o rei, Ele é o meu rei. Seu ofício é múltiplo, sua promessa é certa, sua luz é inigualável, sua bondade não tem limites, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é plena, sua graça é suficiente, seu reino é justo, seu fardo é leve e seu jugo é suave. Bem, eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas Ele é indescritível. O meu rei é indescritível. Ele é além da compreensão humana. Ele é invencível, Ele é irresistível. Eu estou tentando lhe dizer que os céus dos céus não pode contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo de sua mente, você não pode afastá-lo de suas mãos, você não pode prolongar os seus dias e nem pode viver sem Ele. Os fariseus não o suportaram, mas descobriram que eles não podiam pará-lo. Pilatos não achou falha nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde contê-lo. Ele é o meu rei. Ele sempre foi e sempre será. Eu estou falando sobre o fato que ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Ele subsiste para sempre. Você não pode depô-lo. Ele não irá renunciar. Ele é o meu rei que reinará eternamente. Ele é o meu rei, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Aleluia!